Atualizações sobre Vitor Sá, né? Já é alvo do Vasco, alvo antigo, ex-jogador do Botafogo. Vamos trazer atualizações sobre Vitor Sá e como andam as negociações sobre o atleta. Também tem a escalação duvidosa de Cuiabano contra, né, o Red Bull Bragantino neste domingo. Vamos trazer também o jejum de gols que o Vasco vem passando com seus atacantes que não marcam gols há um certo tempo. Vamos falar sobre isso também e vamos falar se poupar dá realmente certo, né? Se poupar dá realmente certo, porque eu acho que às vezes dá e às vezes não dá, fico numa dúvida. Mas, para começar o vídeo, eu vou te agradecer a presença de vocês que estão sempre assistindo nossos vídeos por aqui. Vou te dar as boas-vindas se você for novo aqui no canal e tiver caído aqui no canal pela primeira vez. E já vou pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui no vídeo e ative o sininho das notificações, pois isso ajuda cada vez mais o crescimento do nosso vídeo. E vamos direto ao vídeo. Centroavantes do Vasco vivem um jejum de gol no Brasileiro há mais de 2 meses sem marcar gols, o que é muito grande, é um absurdo muito grande. Os atacantes do Vasco não fazem gol, porque os atacantes principais do Vasco são Brenner, Spinelli e DVD. Os três não fazem gol há 2 meses e eu vou falar para você um pouco sobre esse assunto. No Vasco, não tem um gol marcado por um centroavante no Campeonato Brasileiro há 49 dias. Cláudio Spinelli, Brenner e David se revezam em busca de uma vaga no time titular, mas nenhum dos três ainda se firmou de forma concreta com o Renato Gaúcho. A última bola na rede de um jogador da posição do ataque na competição nacional foi de DVD, né? No jogo contra o Botafogo em São Januário, no dia 4 de abril, o que é um absurdo muito grande. O Vasco, infelizmente, não tem um centroavante de qualidade, aquilo que eu já havia falado em outros vídeos aí para trás, né? Que eu até tinha citado a possibilidade de contratar Yuri Alberto, uma vez que o mesmo já declarou que vai sair do Corinthians, que tem para sair do Corinthians, né? Dizem uma coisa, dizem outra, mas não importa. Desde então, passaram-se 6 rodadas nesse período. Andreas Gomes, Puma Rodrigues, Thiago Mendes, Hugo Moura e Thiago Mendes fizeram gols para o Vasco no Brasileiro. Então, que seja, o Vasco não tem um atacante. Spinelli e Brenner até balançaram as redes nesse intervalo, mas foram em jogos respectivamente na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. DVD está em branco desde o clássico no começo de abril contra o Botafogo. Não é à toa, o artilheiro do Vasco no campeonato é o volante Thiago Mendes em 4 gols. Depois do capitão Barros também, volante foi quem mais foi às redes, 3 vezes. Não pode um time que nem o Vasco, cara, ficar há mais de 2 meses sem ter um centroavante que fez um gol. Então, os centroavantes não tem decidido, mano. Então, o Vasco tem que ir ao mercado rapidamente, né? Temos aí, né, a possível contratação de Martins Vargas, que talvez tenha vindo para o Vasco, tem uma renegociação aí, vamos ver se vai ter atacante. O Vasco precisa contratar atacante rápido. E aí eu te pergunto, poupar dá certo? Ó, veja como o Vasco responde após descansar na Sul-Americana. Vamos ver como que o Vasco, né, depois de descansar na Sul-Americana, a decisão de Renato Gaúcho de poupar os titulares contra o Olímpia pela Copa Sul-Americana gerou polêmica entre os torcedores do Vasco, é lógico. O time foi derrotado por 3-1 e perdeu a chance de garantir a liderança do Grupo G e de Praxé ir diretamente para as oitavas de final do torneio internacional. O argumento do técnico é o foco no brasileiro, que ele já tinha vindo e falado quando ele, né, foi apresentado no Vasco. A equipe enfrenta o Bragantino neste domingo em São Januário. Até aqui, as decisões de Renato em poupar elenco na Sul-Americana mostram resultados positivos no Campeonato Brasileiro. O Vasco está invicto nos jogos seguintes, os compromissos da competição internacional. São 2 vitórias e 2 empates. Vale destacar que o elenco foi poupado em todos os jogos da Copa Sul-Americana até agora, né? É a pergunta que eu vou fazer para você que é vascaíno. Você acha que poupar dá certo? Poupar é interessante, né? Uma vez que o Vasco tem como prioridade, já foi declarado isso, né,
que o Vasco tem a prioridade do Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro rebaixa e a Sul-Americana não rebaixa, entendeu? E a Sul-Americana para o Vasco, no momento, não é que o Vasco não queira ganhar uma Sul-Americana, não é que o Vasco não queira disputar uma Sul-Americana, é que no momento a competição sul-americana não é interessante para o Vasco, né? Então, vamos seguir com o assunto e vou pedir a você novamente, né, que se for novo por aqui, acabou de chegar no nosso vídeo, caiu aqui no vídeo de paraquedas buscando informações sobre o nosso Vascão da Gama, que nos ajude deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e principalmente comentando da onde você fala, você é vascaíno da onde, se está chegando aqui pela primeira vez. Nós vamos falar agora sobre a situação do Cuiabano. O Cuiabano segue como dúvida, né, para o jogo contra o Bragantino, né, depois de 3 jogos aí se preparando, uma distensão na coxa, e até agora não tem definição se o mesmo vai entrar em campo no domingo contra o Bragantino. Depois de poupar o time no meio da semana, o Vasco terá força máxima para enfrentar o RB Bragantino neste domingo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro em São Januário. A principal novidade é o retorno de Cuiabano. Fora dos últimos 3 jogos da equipe no Brasileiro, por exemplo, por edema na coxa direita, e é muito provável que o camisa 66 seja relacionado, mas ainda há dúvida se ele começará como titular. O defensor participou de todas as atividades dessa sexta-feira no CT, Moacir Barbosa, mas ainda tem limitações de controle de carga e força física por ser um jogador retornando de lesão. A forma como o defensor responderá ao treino desse sábado, o último antes do duelo em São Januário, dará a resposta final ao técnico Renato Gaúcho. Ou seja, cara, Cuiabano é dúvida, e não temos certeza se o Cuiabano vai jogar, ainda que ele seja relacionado para amanhã, ele vai, né, não tem certeza se vai começar como titular. Eu acho que não vai começar como titular. Quem começa como titular vai ser o Lucas Piton mesmo, então vamos ver a dúvida se ele vem ou não vem. Até amanhã ainda teremos notícias sobre isso no primeiro vídeo do dia. Alvo Antigo, Vasco monitora Vitor Sá, mais pedida salarial de R$ 1 milhão por mês tem travado o negócio. O Vasco abriu consultas formais para avaliar a contratação do atacante Vitor Sá, de 32 anos, que atualmente defende o Krasnodar da Rússia, em movimentação de mercado detalhada nesta sexta-feira, dia 22, pelo jornalista Jorge Nicola, livre para assinar um pré-contrato devido ao encerramento do seu vínculo com o clube russo em junho. O jogador manifestou o desejo de retornar ao Brasil na próxima janela de transferência. No entanto, a diretoria executiva cruz-maltina esbarrou em uma pedida salarial pesada, visto que o ponto esquerda exige manter os vencimentos mensais superiores a R$ 1 milhão para firmar um acordo de retorno ao país, especialmente com o Vasco, né? A alta exigência financeira da SAF do atleta travou o avanço célere das tratativas na capital fluminense, forçando os dirigentes a estudar estratégias de engenharia financeira. O interesse do clube carioca na aquisição do ponta não é novidade nos bastidores, ocorrendo sondagens e monitoramentos detalhados desde a temporada anterior. O jogador agrada a comissão técnica por versatilidade ofensiva e velocidade, preenchendo uma das lacunas detalhadas no elenco profissional para o seguinte semestre de 2026, ou seja, a pedida inicial, a princípio, é mais de R$ 1 milhão. Você acha que o Vitor Sá, com 32 anos, apesar de ser um excelente jogador, ter essa versatilidade, né, no ataque, na velocidade, né, até marcar um pouco a bola lá em cima, vale mais de R$ 1 milhão? Porque se chegar, né, custando mais de R$ 1 milhão por mês, ele já tem que chegar sendo titular e marcando gol no primeiro jogo. Essa é a minha opinião. Eu acho que isso é uma pedida muito alta, né, para o Vasco, para a condição financeira onde o Vasco se encontra. Em caso do Vasco conseguir fechar essa parceria com o Marcos Lamarque e vender essa SAF, aí até vai dar para pensar nesse caso do jogador ser contratado pelo Vasco por esse altíssimo valor. Apesar do forte assédio de rivais interestaduais, o Clube Cruz-Maltino possui uma carta na manga importante relacionada à vida pessoal do atleta. O profissional mantém uma ligação afetiva muito forte com a cidade do Rio de Janeiro, local onde seu filho reside fixamente com a família. Este fator geográfico é
ou aproximante do convívio diário são vistos pelo dirigente do Vasco como um elemento de piso que pode desequilibrar a balança na escolha final da carreira. Então vamos ver se fecha, né? Eu acho que dá para fechar com o Vitor Sá. Vitor Sá é um excelente jogador, então vamos ver se até o final dessa janela de transferência que se abre a partir do mês que vem, né? Então, será que o Vasco fecha com ele? Se fechar, vai ser muito bom, apesar do alto valor do salário, vai ficar muito bom. Então, gente, hoje nós vamos ficando por aqui. Agradeço a todos que conseguiram chegar até aqui, essa parte do vídeo. Peço que fiquem todos com Deus. Tenhamos um ótimo final de semana e um ótimo jogo amanhã contra o Bragantino. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.